Você já parou para pensar que mais de 70% dos lares no mundo utilizam o micro-ondas todos os dias, sem imaginar os riscos ocultos que ele pode trazer para a saúde? Você acredita que um simples ato de aquecer sua comida pode estar alterando silenciosamente os nutrientes, liberando substâncias químicas tóxicas e até mexendo com o equilíbrio do seu organismo? Mas antes de começarmos, eu quero te pedir 2 favores simples. O primeiro é um compromisso com você mesmo. Se você realmente está disposto a buscar mais saúde e longevidade nos próximos 6 meses, 1 ano, 5, 10 ou até 30 anos, escreva agora nos comentários: "Eu amo viver com saúde". Pode parecer algo bobo, mas a neurociência já mostrou que quando afirmamos algo positivo em público, o nosso cérebro ativa áreas do córtex cerebral que aumentam nossas chances de alcançar este objetivo. O segundo pedido é ainda mais simples. Compartilhe este vídeo agora mesmo com todas as pessoas que você ama e deseja ver saudáveis e vivendo muitos anos. Você sabe que elas precisam desse conhecimento e eu tenho certeza que vão te agradecer eternamente por isso. Então, vamos começar essa jornada juntos e descobrir o lado negro do micro-ondas e o que realmente acontece com sua comida. Quando você coloca um prato no micro-ondas, pode até parecer inofensivo. Alguns segundos, um apito e pronto, a comida está quente. Mas por trás desse processo rápido, existe algo que poucas pessoas sabem. As ondas eletromagnéticas emitidas pelo micro-ondas não aquecem o alimento de fora para dentro como um fogão tradicional. Elas penetram diretamente na água e nas moléculas de gordura e açúcar, fazendo com que vibrem de forma intensa. Essa vibração gera calor e, ao mesmo tempo, causa pequenas alterações na estrutura dos nutrientes. Vários estudos científicos já mostraram que esse tipo de aquecimento pode reduzir de forma significativa a presença de antioxidantes em vegetais, vitaminas essenciais como a vitamina C e o complexo B, além de afetar proteínas sensíveis ao calor. Imagine, por exemplo, um brócolis fresco. Quando cozido de forma tradicional no vapor, ele mantém grande parte dos seus compostos protetores. Mas ao ser aquecido no micro-ondas, pode perder até 50% da sua capacidade antioxidante em poucos minutos. E não para por aí. Essa perda não acontece apenas nos vegetais. O leite aquecido no micro-ondas já foi associado à destruição de enzimas importantes que ajudam na digestão e na absorção de nutrientes. Isso significa que, além de ingerir menos nutrientes, o corpo pode ter mais dificuldade de aproveitá-los. Agora pense comigo. Se o alimento está sendo alterado a esse ponto, será que ele ainda cumpre o papel de fortalecer o organismo e prevenir doenças? A resposta pode ser preocupante. A longo prazo, esse processo silencioso de perda nutricional enfraquece o corpo, deixa o sistema imunológico mais vulnerável e aumenta o risco de desenvolver problemas de saúde relacionados à má alimentação. É importante deixar claro que não se trata de demonizar o micro-ondas como se fosse um vilão único, mas sim de abrir os olhos para a forma como estamos lidando com nossa comida no dia a dia. A pressa de aquecer em segundos pode estar custando caro para a nossa saúde. Então, a primeira verdade que você precisa entender é que o micro-ondas não é apenas um facilitador de tempo. Ele pode ser um sabotador invisível do valor nutricional dos alimentos. E quando falamos em prevenção de doenças e longevidade, cada nutriente faz diferença. Quantas vezes você já colocou uma marmita plástica direto no micro-ondas sem pensar 2 vezes? Esse é um dos maiores perigos escondidos no uso desse aparelho. Quando o plástico é aquecido, especialmente em altas temperaturas, ele pode liberar substâncias químicas extremamente nocivas, como o bisfenol A, conhecido como BPA, e os ftalatos. Esses compostos não foram feitos para entrar no nosso organismo, mas acabam migrando
para a comida de forma quase invisível. O problema é que o corpo não reconhece essas substâncias como algo natural. O BPA, por exemplo, é considerado um disruptor endócrino, ou seja, interfere diretamente no funcionamento dos hormônios. Ele pode imitar o estrogênio, causando desequilíbrios hormonais que afetam desde a fertilidade até o aumento do risco de cânceres hormonodependentes, como o de mama e o de próstata. Um estudo publicado no Environmental Health Perspectives mostrou que mais de 90% das pessoas testadas apresentavam traços de BPA na urina. Isso indica que a exposição a esses compostos é praticamente generalizada e o micro-ondas, aliado ao uso de recipientes plásticos, é uma das portas de entrada mais comuns. E não pense que apenas os plásticos mais baratos são perigosos. Mesmo aqueles que vêm com selo de BPA-free podem liberar outros tipos de substâncias químicas semelhantes e igualmente prejudiciais. O calor intenso do micro-ondas acelera esse processo de degradação do plástico, contaminando sua refeição sem que você perceba cheiro, gosto ou cor alterada. Agora imagine a cena. Você aquece uma sopa saudável, cheia de legumes, mas junto com os nutrientes, você também está ingerindo uma dose invisível de compostos químicos que podem afetar seus hormônios, aumentar a inflamação no corpo e até prejudicar o sistema imunológico. O que era para ser uma refeição que fortalece, acaba se tornando uma ameaça silenciosa. A solução para esse problema é simples e prática. Sempre que for usar o micro-ondas, prefira recipientes de vidro ou cerâmica. Esses materiais não liberam toxinas e ajudam a preservar a qualidade dos alimentos. Pode parecer um detalhe pequeno, mas na prática é uma decisão que protege seu corpo contra anos de exposição química desnecessária. Em resumo, o perigo não está apenas no micro-ondas em si, mas na combinação dele com plásticos. E se existe algo que as pesquisas deixam claro, é que os efeitos cumulativos dessa exposição podem comprometer a saúde de maneira séria ao longo do tempo. Quando falamos de micro-ondas, muita gente pensa apenas na praticidade. Em poucos minutos, o prato está quente e pronto para ser consumido. Mas o que pouca gente percebe é que o aquecimento feito por esse aparelho é extremamente desigual. Isso significa que, enquanto algumas partes da comida ficam quentes demais, outras permanecem frias ou até mesmo cruas. Esse fenômeno é conhecido como pontos quentes e pontos frios. Parece apenas um detalhe, mas na prática isso pode ser um grande problema de saúde. Alimentos que não atingem uma temperatura adequada em todas as partes podem abrigar bactérias perigosas, como a Salmonella e a Escherichia coli. Essas bactérias resistem em áreas que não foram suficientemente aquecidas e, quando ingeridas, podem causar desde uma simples intoxicação alimentar até quadros graves de infecção intestinal. Agora pense comigo. Quantas vezes você já esquentou um pedaço de carne, um arroz ou até mesmo uma lasanha congelada e percebeu que, mesmo depois de minutos no micro-ondas, o centro ainda estava gelado? Isso acontece porque as ondas eletromagnéticas não aquecem o alimento de maneira uniforme. E por isso, algumas partes chegam a ferver, enquanto outras ficam praticamente intocadas pelo calor. Existe ainda um segundo risco, os chamados pontos quentes. Ao aquecer líquidos como sopas ou chás, o micro-ondas pode criar áreas de superaquecimento que não são perceptíveis a olho nu. Basta mexer a colher ou dar um gole para que o líquido entre em ebulição repentina e provoque queimaduras graves na boca ou até no rosto. Há relatos médicos de acidentes sérios causados por esse tipo de reação inesperada. Além disso, o cozimento irregular afeta também a textura e a composição química dos alimentos.
Áreas superaquecidas podem gerar substâncias indesejadas, enquanto áreas frias não eliminam micro-organismos nocivos. O resultado é uma refeição que parece segura, mas que carrega riscos invisíveis ao consumidor. Para minimizar esses problemas, a orientação dos especialistas é simples. Sempre mexa os alimentos durante o aquecimento, use pratos mais rasos para permitir melhor distribuição do calor e, se possível, cubra os recipientes para criar um efeito de vapor que ajuda a uniformizar o processo. Ainda assim, é importante lembrar que o micro-ondas nunca vai alcançar a mesma segurança térmica de um cozimento lento e tradicional. Em outras palavras, ao optar pela pressa do micro-ondas, você pode estar abrindo a porta para riscos que não aparecem de imediato, mas que podem afetar seriamente a sua saúde. Quem nunca guardou aquela comida na geladeira e depois colocou no micro-ondas para esquentar de novo no dia seguinte? Esse hábito tão comum pode parecer inofensivo, mas esconde um dos maiores riscos para a saúde. O reaquecimento repetido dos alimentos no micro-ondas pode favorecer a formação de compostos tóxicos que afetam diretamente o organismo. Vamos começar pelo arroz, por exemplo. Quando cozido e armazenado de forma inadequada, ele pode servir de terreno fértil para a bactéria Bacillus cereus. Essa bactéria produz toxinas que resistem ao calor do micro-ondas. Assim, mesmo após o reaquecimento, o alimento continua perigoso. O consumo pode causar vômitos e diarreias intensas, muitas vezes horas depois da refeição. Mas não é só isso. O processo de aquecer e reaquecer alimentos ricos em gordura, como carnes e frituras, pode gerar substâncias chamadas aldeídos e aminas heterocíclicas. Esses compostos estão associados ao aumento do risco de doenças crônicas, incluindo alguns tipos de câncer. É como se, a cada vez que o prato volta para o micro-ondas, uma nova carga de substâncias indesejadas fosse adicionada. E tem mais. A degradação progressiva dos nutrientes também é inevitável. Vitaminas sensíveis ao calor, como a vitamina C, praticamente desaparecem depois de sucessivos ciclos de aquecimento. Proteínas se desnaturam ainda mais, perdendo sua função biológica. E os carboidratos podem sofrer alterações que aumentam a formação de substâncias inflamatórias. No fim, você está ingerindo algo que se parece com comida, mas que perdeu grande parte do seu valor nutricional e ganhou compostos prejudiciais. Um detalhe curioso e alarmante é que esses compostos tóxicos não aparecem apenas em alimentos processados. Até um simples prato de vegetais pode ser prejudicado se passar por vários ciclos de aquecimento. A combinação de perda de nutrientes e formação de toxinas silenciosas transforma aquilo que era saudável em algo potencialmente nocivo. A recomendação prática para evitar esse risco é simples. Sempre prepare a quantidade certa de comida para ser consumida na hora. Se precisar armazenar, prefira reaquecer apenas uma vez e descarte as sobras. E sempre que possível, opte por métodos tradicionais de aquecimento, como o banho-maria ou o fogão, que preservam melhor as características dos alimentos. O que parecia apenas uma conveniência, esquentar sobras no micro-ondas, pode, na verdade, ser um gatilho para inflamações, desequilíbrios metabólicos e até doenças graves a longo prazo. Quando falamos sobre o micro-ondas, muitas vezes pensamos apenas na perda de nutrientes ou na liberação de compostos químicos. Mas há uma dimensão ainda mais preocupante: os impactos que esse hábito pode gerar no equilíbrio hormonal e no sistema imunológico, especialmente quando analisamos sob a ótica de linhas naturais, de saúde e longevidade. Nosso corpo funciona como uma orquestra. E os hormônios são os maestros que regulam praticamente todas as funções vitais, desde o metabolismo até o humor. Ao expor os alimentos ao micro-ondas, especialmente quando aquecidos em plásticos ou reaquecidos várias vezes,
Criamos um ambiente propício para a ingestão de disruptores endócrinos, substâncias que confundem o corpo e imitam hormônios naturais. Isso pode provocar desequilíbrios silenciosos, como fadiga inexplicável, ganho de peso, perda de libido e alterações no sono. Há estudos que mostram que a exposição contínua a esses compostos está associada ao aumento de doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, e ao enfraquecimento da resposta imunológica contra vírus e bactérias. Em outras palavras, você pode estar se tornando mais vulnerável a infecções sem sequer perceber. Linhas naturais de medicina, como a Ayurveda e a naturopatia, alertam há séculos para o impacto da forma como preparamos e consumimos os alimentos. Segundo esses conhecimentos ancestrais, a comida deve ser tratada como um remédio, fresca, preparada com calma e com respeito ao seu tempo de cozimento. Quando usamos o micro-ondas, criamos uma energia desarmônica nos alimentos, que enfraquece a vitalidade do corpo e interfere diretamente no sistema imunológico. Curiosamente, essa visão encontra eco em estudos modernos sobre inflamação crônica. Cientistas já sabem que compostos químicos derivados do aquecimento inadequado da comida aumentam os níveis de citocinas inflamatórias no organismo, moléculas que estão na raiz de doenças graves como diabetes tipo 2, Alzheimer e até alguns tipos de câncer. É como se o micro-ondas acelerasse a perda da harmonia interna, sobrecarregando o corpo com estímulos inflamatórios. E quando o sistema imunológico está enfraquecido, as portas ficam abertas para problemas maiores. Uma simples gripe se torna recorrente, feridas demoram mais a cicatrizar e o envelhecimento acontece de forma mais rápida. O que deveria ser apenas praticidade no dia a dia acaba se transformando em um inimigo silencioso da sua vitalidade. Mas há algo ainda mais profundo. Quando você se alimenta de forma consciente, escolhendo métodos que preservam a integridade dos alimentos, você envia uma mensagem ao seu corpo e à sua mente de que a sua saúde é prioridade. Isso fortalece não apenas o físico, mas também o emocional, gerando uma sensação de equilíbrio e controle sobre a própria vida. No geral, o impacto do micro-ondas vai muito além daquilo que você enxerga no prato. Ele mexe com sua bioquímica, altera seu equilíbrio hormonal e pode minar sua imunidade. E é exatamente por isso que precisamos resgatar formas mais naturais de preparo, que respeitem os alimentos e, principalmente, a saúde do nosso corpo. Neste vídeo, nós desvendamos juntos o lado negro do micro-ondas e tudo aquilo que acontece com sua comida sem que você perceba. Vimos no primeiro capítulo como esse aparelho altera a estrutura dos alimentos, reduzindo vitaminas e antioxidantes essenciais para a sua saúde. No segundo capítulo, descobrimos o perigo invisível dos plásticos, que ao serem aquecidos, liberam substâncias químicas capazes de bagunçar seus hormônios e aumentar riscos de doenças graves. Já no terceiro capítulo, falamos dos pontos quentes e do cozimento irregular, que deixam bactérias vivas em alguns alimentos e podem provocar intoxicações perigosas. No quarto capítulo, abrimos os olhos para os riscos do aquecimento repetido, que transforma sobras em depósitos de compostos tóxicos e inflamatórios. E no quinto capítulo, entendemos como tudo isso pode afetar o equilíbrio hormonal e enfraquecer o sistema imunológico, segundo as linhas naturais e também respaldado por pesquisas modernas. Agora eu te pergunto, com esse conhecimento que você acabou de adquirir, você acredita que sua vida pode melhorar muito se colocar em prática essas mudanças simples no dia a dia? Se a sua resposta é sim, então este é o momento de agir. Deixe seu like agora mesmo, comente aqui abaixo dizendo "Eu amo viver com saúde". Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você ama e que merece viver muitos anos ao seu lado com energia e disposição. E claro,
Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que podem transformar sua vida. Lembre-se, pequenas escolhas no presente moldam a sua saúde no futuro. Cuidar do corpo é o maior ato de amor próprio que você pode ter.